Boa tarde, gente. Nós aqui de novo, agora com a aula de biologia, tá bom? Eu vou pedir autorização, como sempre, pedir autorização para a gente fazer a gravação dessa aula, para quem não eventualmente perdeu, não pôde estar aqui agora, e também para ajudar vocês na revisão, sobretudo momentos que travam a gravação, ou para mim, ou para vocês, ou para os dois, certo? Ok, estou vendo aí todo mundo autorizando. Então vamos lá. Ok, estão vendo minha tela inteira? A tela do slide? Me deu feedback. Obrigado, Giovana, Alex, Francinaldo, Cleiton. Então, prosseguindo, a gente estava estudando, a gente fez uma introdução muito geral à composição química dos seres vivos, tá? A ideia hoje é dar sequência, né, aprofundando o conteúdo. Então, a gente só comentou sobre os a diferente composição química em termos de substâncias orgânicas, inorgânicas, destacando os componentes e algumas funções, né? Falando de algumas funções desses compostos químicos. Então, a gente hoje aprofunda esse tema da composição química dos seres vivos. E lembrando aqui, olhando em cima, já cansaram de ver essa imagem, essa figura. Olhando aqui para cima, a gente vai estudar essa aula e a próxima, esse nível de organização da vida, que é o nível molecular, né? Então a gente vai estudar a composição química dos seres vivos. Isso para a gente poder conseguir avançar, né, com o avançar do nosso estudo, a gente conseguir entrar em citologia, tá? Então é um tema, uma temática muito importante. Normalmente no primeiro ano do ensino médio, vocês começam vendo isso. Os professores normalmente não fazem de forma aprofundada, tá? Eu também não vou fazer com o nível de aprofundamento que eu gostaria, ainda mais porque a gente tem muito pouco tempo e é muito cansativo esse esquema online para alguns de vocês, né? Eu sei que está todo mundo, inclusive eu, se adaptando a essa nova realidade. Vamos lá avançar. O que é metabolismo? Eu quero que vocês participem aqui, tá? Agora, diferente da aula anterior, que era muito mais expositiva, essa aula eu quero em alguns momentos que vocês possam me dar um feedback. Então, o que é que vocês acham? Quem quiser escrever aí no chat, ou mesmo abrir o microfone, é mais rápido, já que a gente está gravando, para não tomar muito tempo. O que é que vocês entendem por metabolismo? Qual foi a definição que a gente aprendeu? Junção dos sistemas. Essa figura, essa imagem que vocês estão vendo, ela reporta um pouco isso, porque vocês estão vendo diferentes órgãos de diferentes sistemas do corpo humano. No caso aqui, o ser vivo é o ser humano, né? Mas reparem que a gente tem aqui os ícones, ó, o alimento, uma pilha que sinaliza energia, um beckerzinho, né, um aparato do laboratório de química, um aparato de análise química, né, então reporta a composição química, né, então de alimentos que geram energia para a gente, né? Conjunto de reações químicas, tá, Jean Carlos? Então, conjunto de reações químicas que acontecem num ser vivo é o que a gente chama de metabolismo. Então, funcionamento dos diferentes sistemas, órgãos, tecidos, né? Também existe o metabolismo celular, que ocorre no nível celular, e a gente tem que estar atento a isso. Desse lado aqui, reparem, eu coloquei esse infográficozinho, que eu gosto muito. A gente fala de metabolismo no senso popular, no senso comum, a gente ouve muito, né, principalmente o pessoal que treina, talvez alguns de vocês façam atividade física, façam academia e tal, não sei. A gente fala assim, coisas que aceleram o metabolismo. Fulano tem um metabolismo muito acelerado, mais acelerado que o meu, né? Meu metabolismo é baixo, eu demoro a queimar gordura, a perder peso e tal. Isso tudo tem totalmente a ver, quando a gente usa o termo metabolismo nesse sentido, tem muito a ver não só com a ideia de velocidade com que as reações químicas acontecem, mas a questão do nosso metabolismo estar mais elevado ou mais baixo em relação a outras pessoas, por exemplo, ou mesmo épocas do ano, né? Então no inverno, agora a gente está saindo do inverno, encaminhando para a primavera, então o metabolismo da gente, no geral, tende a baixar, tá? Em animais que vivem no gelo, em ambiente frio, que hibernam, né, que ficam
com um tempo isolados, né? Também isso é muito comum, o metabolismo deles baixa bastante, né? Se a gente pegar, por exemplo, mesmo animais pecilotermos, né, que não mantêm a temperatura do corpo constante, como nós. As cobras é um exemplo. Então, no geral, as cobras têm hábitos noturnos, tá? Elas estão mais ativas à noite, ou seja, o metabolismo delas é muito mais elevado à noite. Durante o dia, as cobras normalmente elas podem ir para um lugar, uma pedra, um espaço aberto para aquecer, e isso é ativar, né, acelerar a temperatura do corpo delas e acumulando ali, aquecendo para a noite, quando o metabolismo está mais ativo. Ok, obrigado, vou lá liberar. À noite, quando o metabolismo está mais ativo, elas terem essa energia. Ok, acho que mais ninguém. Obrigado aí. Continuam vendo minha apresentação, sim? É que daquela vez. Suas vizinhas são assim à noite, Avelã? Ok, estão vendo a tela ainda aí, né? O que é metabolismo? Só me dê um feedback. Perfeito. Então é isso. Esse acelerar o metabolismo, a gente pode fazer de várias formas, né? As cobras fazem, muitas vezes, esquentando, tomando sol, né? Tomando sol. A gente tem que acelerar o metabolismo se hidratando, bebendo água, tomando chás, como o chá verde, é famoso esse chá para quem treina, principalmente, ou quem tem uma vida mais agitada, de correria. Né? Então, acelera o metabolismo, ajuda a queimar gordura, a queimar os carboidratos. Alguns suplementos, né, são usados para isso. O exercício físico, né, ajuda bastante, e dormir com qualidade, não só dormir horas suficientes, que isso também varia de indivíduo para indivíduo, mas dormir com qualidade, profundamente, sem acordar, né, sem ter pausas. O metabolismo no geral, então, gente, vocês estão vendo aqui, é esse conjunto, como o colega aí chamou a atenção, é um conjunto de reações químicas que ocorrem no ser vivo, tá? Então, essas reações químicas, elas podem ser de dois tipos. A gente tem no metabolismo reações que a gente chama de anabolismo, né? Então, reações de construção, de síntese, de produzir coisas, né? Novas moléculas complexas, mais complexas, ou as reações de catabolismo, de quebra, de degradação, de pegar moléculas complexas e quebrar em moléculas mais simples. Tá? Então, exemplos de anabolismo, a gente tem aqui a reação da fotossíntese, o processo da fotossíntese, fabricar o próprio alimento, seres autótrofos, né? As plantas são um exemplo clássico, a síntese de lipídios, a síntese de polissacarídeos, a duplicação do DNA, do material genético, a síntese de RNA, que também é material genético, tá? Então tá aqui a fotossíntese, né, a partir da energia da luz do sol, os cloroplastos, que tem a clorofila, esse pigmento verde, no interior das células vegetais, o pigmento fotossintético, faz a partir da luz do sol, na presença da luz do sol, a partir do CO2, gás carbônico e água, né, do meio externo, um do ar e outro que vem pelo sistema radicular, as plantas conseguem, então, fazer esse processo de anabólico, processo de anabolismo, que a gente chama de fotossíntese. Então, elas produzem glicose, produzem o próprio alimento a partir desse processo. Do outro lado, a gente tem aqui a respiração celular. Esse oxigênio que foi liberado da fotossíntese, vou colocar bem no centro aqui da tela. Esse oxigênio que foi produzido a partir do processo fotossintético, ele vai ser utilizado para fabricar energia nos seres heterótrofos, os seres que não fabricam o próprio alimento, nosso caso aqui. Tá? Então, nas mitocôndrias, essa estrutura aqui, que tem essa organela, o organóide celular, que está aqui em vermelho. Então, veja, a partir da fotossíntese, a planta usa o CO2, o gás carbônico e água, e produz oxigênio e a glicose, C6H12O6. 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. E a partir disso,
da respiração celular, que é um outro processo, mas agora catabólico, de catabolismo, e a gente obtém a produção de energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Tranquilo, gente? Anabolismo, síntese, catabolismo, degradação. Então, além da respiração celular, a fermentação alcoólica, a fermentação láctea, a digestão de macromoléculas orgânicas são exemplos disso. Aqui no catabolismo, a gente tem um processo degradativo de substâncias simples, de substâncias complexas, perdão, formando substâncias simples. E isso libera energia. No anabolismo, eu absorvo energia para construir, né, a partir de substâncias simples, substâncias mais complexas. Esqueminha bem resumido, tá? Prestem atenção aí na hora de estudar, ele vai ser um bom ponto de partida para vocês aprofundarem. E é isso que a gente começa a fazer agora. Que área da biologia vai estudar isso daqui? A bioquímica celular. Então, é a área da biologia que estuda a composição e as propriedades químicas dos seres vivos. Então, estamos vendo aqui o corpo humano, o indivíduo da espécie humana. E aqui em volta, a gente tem os principais elementos nos seres vivos. Já estudamos isso, tá? Então, tem aquele esquemazinho Chomps. O C é de carbono, o H de hidrogênio, o O de oxigênio e o N de nitrogênio. Esses 4 elementos químicos formam a maior parte da massa dos seres vivos. Formam, portanto, a maior parte das moléculas. Vão entrar na composição CHON, entra na composição da maior parte das moléculas dos seres vivos. Se unem por ligações covalentes, vocês devem estar estudando isso em química, são ligações estáveis, né? Diferente das pontes de hidrogênio da água, que são muito frágeis, fracas, ligações fracas. Por isso que a água, quando ferve, ela sai do estado líquido para o estado gasoso rapidinho. Essas das macromoléculas formadas por esses elementos químicos são muito mais estáveis, porque são ligações covalentes. E lembrar que o carbono, ele forma cadeias. Então, para a aula de hoje, já vai ser importante. Essa aula é a próxima, tá? Então, é o carbono que vai formar as macromoléculas. Reparem aqui que os ácidos nucleicos, nosso material genético, também é formado de CHON e tem mais, além disso, o fósforo, tá? Então, fósforo P. O oxigênio, aqui no nosso corpo, né? Então, em torno de 65%, carbono 18%, hidrogênio 10%, nitrogênio 3%. Isso quando a gente tira a água, tá? Porque é claro que é a água que é a maior parte do corpo humano, pelo menos 70% aí água. E em vermelho aqui, outros elementos que a gente vai estudar mais adiante são os sais minerais, tá? Nas proteínas também, CHON, e além delas, predomina o enxofre, né, no aminoácido cisteína. A água, H2O. Carboidratos, CHO, o N já entra de forma menos importante, juntamente com o fósforo e o enxofre, os carboidratos que a gente deve, se tudo der certo, pode estudar hoje. E os lipídios também, os fosfolipídios, o fósforo entra como um elemento importante. O nitrogênio vai ser bem importante para proteínas, tá? Então, CHON, esse N aqui são, o nitrogênio entra na composição das proteínas de forma muito importante, tá? Tabelinha, então, aqui um esqueminha mnemônico para vocês memorizarem, né? Então, Chomps, os carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre, compõem 98% da massa dos seres vivos. Isso quando a gente tira, quando eu falo massa, a gente tirou a água, tá? E 2% entra o sódio, nátrio, né, Na, K, potássio, Ca, cálcio, Cl, cloro, I de iodo, Fe de ferro e Mg de manganês. Então, veja, a água, como eu falava, entre 75% a 85% da composição. 10% a 15% proteínas. E olha essas barrinhas aqui agora. Né? Então, nessas barrinhas aqui, a gente tem lipídios, glicídios, que são os carboidratos, tem mais gordura do que carboidrato, né? Isso por uma média.
ácidos nucleicos em torno de 1%, e todas as outras substâncias, incluindo os sais minerais, 1%. Agora, quando eu retiro a água, essa parte azul, e olho só para a parte sólida, né, vamos colocar assim, para a massa, então eu tenho aqui 72, nós temos 72% em torno disso, de proteínas. Lipídios quase 15%, gorduras, depois carboidratos, de 4,5% a 5%, ácidos nucleicos a mesma coisa, e todas as outras substâncias, a parte sólida, né, 4,5%. Essa tabela aqui vai nos mostrar, atenção, essa tabela, eu gosto desse esquema, que dos 95, em torno de 96 elementos químicos conhecidos para o planeta Terra, 20 são encontrados nos seres vivos, né? Então, os principais aqui, vocês olham os percentuais aqui desse lado. Então, oxigênio, 65%, carbono, 18%, hidrogênio, 10%, nitrogênio, 3%, fósforo, 1,2%, e enxofre, 1/4, né, do porcento, 0,25%. Então, vejam os percentuais médios, né, que a gente tem para a distribuição desses 26 elementos nos seres vivos. O que é que são substâncias? Tranquilo até aqui, gente? É mais uma apresentação formal. Tem alguém querendo entrar lá? Não. Acho que não, hein? Deixa eu dar uma conferida, então, por segurança, para não deixar o povo... Não, tá tranquilo. Ok. O que é que... Me digam aí, o que é que são substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas? Me dê exemplos, lembram disso? Tranquilo, Jarbas. Fique sossegado. Substância orgânica e inorgânica. Água é uma substância orgânica ou inorgânica? Inorgânica, Sara. Muito bem. Inorgânica, a água e os sais minerais. Todas as outras, carboidratos, proteínas, lipídios, ácidos nucleicos, né, são substâncias orgânicas. Lembram desse esqueminha aí? Não vou repetir aqui, tá? Para não ficar maçante, eu já aviso para vocês que essa aula, para alguns de vocês, principalmente para quem tem um ranço de química, não gosta de química, não consegue se interessar muito por química, é uma ciência bem importante, a gente sabe, mas alguns de vocês têm dificuldades, né? Não gostam. Então, essa é uma aula que tem muito nomezinho novo, né, muita coisinha decoreba, né, para memorizar e tal. Então, eu sempre chamo a atenção disso. Então, respira, vamos devagar, vamos com calma. Me falem se eu estiver explicando, apresentando muito rápido, tá? Realmente, essa correria, às vezes acontece porque a gente tem uma horinha, né, para discutir aí um monte de coisa, tá? Então, vejam, esse esqueminha a gente viu na última aula. Então, desse lado aqui em azul, na tela de vocês, as substâncias inorgânicas. Aqui em cima a água, né, com a série de funções, e aqui embaixo os sais minerais. Alguns deles, porque tem mais que esses, tá? Lembrar que os sais minerais estão na forma de íons. Então, lembra lá da química, cátions, íons positivos, ânions, os íons negativos, né? Lembram disso? E aqui desse lado, em verde, perdão, os compostos orgânicos, as substâncias orgânicas, que são feitas de CHONPs, C-H-O-N-P e S. Lembrem desse esqueminha, CHONPs, vão ficar com isso na cabeça, tá? Então, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, e enxofre, né, vão entrar, são os principais elementos químicos que entram na composição química desses camaradas que são as nossas substâncias orgânicas, carboidratos, vitaminas, lipídios, proteínas com os aminoácidos, né, proteínas são formadas de aminoácidos, tá, e os nucleotídeos que formam os ácidos nucleicos, tá, então é essa galera aqui que são as substâncias inorgânicas e orgânicas, tranquilo? Então aqui tem um resuminho delas, tá? Não vou repetir.
E agora a gente começa a falar dos compostos inorgânicos, então, que agora vocês já lembram, água e sais minerais, né? Então a água, claro, ela é essencial para a vida, né, pelas suas propriedades físico-químicas, a gente vai estudar a maioria delas agorinha, tá? Então vejam aqui embaixo, gente, eu sempre vou colocar uns mapas mentais para ajudar vocês a estudar, tem alguns que gostam, né, desse esqueminha resumido, para a partir dele começar a aprofundar o assunto. Vocês vão em rosa, todos os slides, todos daqui para frente, vão ter um número, né? Então, quando a gente está no esquema presencial, eu uso muito isso em sala de aula, porque eu falo mapa mental 3, pega aí o mapa mental. Então, você vai ter ou no celular, alguns imprimem isso daqui, né? Tem uns que gostam tanto do assunto que dormem, colocam isso por debaixo do travesseiro para ficar estudando. Então, são os mapinhas mentais que ajudam vocês em conversa. São os mapinhas mentais que ajudam vocês, na hora do desespero, na semana de provas, a pegar o assunto de forma mais rápida, tá? Então tem um número aí, esse mapinha mental, por exemplo, já é o 3 da nossa aula, tá? Então o mapinha mental dá para a água, essa que é a molécula inorgânica, essencial para a vida, por conta de uma série de características, propriedades, né, físico-químicas, tá? Vamos seguir. Por que a água é essencial à vida? Então, a gente tem um infográficozinho aqui, bacana, eu acho, que a gente destaca as principais propriedades da água, que a gente vai estudar, cada uma delas aqui, essas 5, tá? A partir de agora. Então, antes de olhar para as propriedades, essas propriedades, vamos olhar para essa molécula aqui, ó, da água. Daqui a pouco a gente vai ver ela de novo, né, de forma mais explicada, mas veja que aqui a molécula com 2 hidrogênios e um oxigênio, elas estão unidas, estão juntas, né, então elas se unem por pontes de hidrogênio. Vocês estão estudando isso na química, provavelmente, né? Então a parte do oxigênio é negativa e a parte do hidrogênio é positiva. Isso dá uma polaridade para essa molécula. Então, a molécula da água, ela é uma molécula polar, ela forma um polo negativo e um polo positivo, e esses polos se unem através dessas ligações que são fracas, né, ligações de pontes de hidrogênio, são ligações essenciais ao fenômeno da vida. Por isso, isso é uma das razões que a gente coloca, olha aqui, a água como um solvente universal. É nela que vão acontecer, ser diluídos, tudo se dilui, né, em tese, tudo se dilui em água, tudo, gordura, lipídio, se dilui em água. Então, na próxima aula a gente vai comentar disso, né? Então tem a parte, os compostos hidrofóbicos, né, Jarbas, que não se misturam com a água, e os hidrofílicos, que têm afinidade à água, né, e se misturam com a água, né? A água vai diluir esses compostos, tá? Então, muito bem, a gordura não, Jarbas, parabéns. Então, solvente universal é a primeira propriedade da água que a gente tem que estudar. A outra é que ela favorece, já falei disso, as reações químicas, é o meio onde acontecem as reações químicas. É um excelente regulador térmico. Então, quando a gente está com calor, a gente toma água, né? Então, isso é o exemplo mais clássico dessa coisa de regular a temperatura do corpo, tá? A gente vai ver que tem a ver com o coeficiente térmico da água. Atua em reações de hidrólise, a gente vai estudar isso, né? Então, reações só acontecem na presença de água. E transportar substâncias, né? Que é também uma propriedade clássica da água e essencial para a manutenção dos seres vivos. Tranquilo, gente? A água, quais são os fatores que influenciam a quantidade de água no organismo? Vamos avançar, tá bom? Força aí, presta atenção. Primeiro, a taxa de água, os níveis de água podem variar. Elas variam de três formas, né? Então, de acordo com a atividade metabólica de um tecido ou de um órgão, de acordo com a idade dos indivíduos, né, do organismo, e de acordo com a espécie. Vamos olhar logo aqui embaixo, de acordo com a espécie, tem o professor Márcio aqui tomando posse, o reitor aqui, o Paulo Henrique, o magnífico, como a gente deve chamar o reitor, do meu lado, né? Então, nessa foto que é uma alegria, que é o dia que eu tomei posse no Instituto Federal do Piauí. Isso lá em 2017, né? Estamos fazendo 3 anos aí. Então, veja,
Um exemplo aí, um homem adulto, então tem no mínimo 70%, se não tiver desidratado, ele tem 70% de água no corpo, tá? Uma água viva, ela tem 90% no mínimo, tá? Algumas espécies chegam a 95%, praticamente o que tem de água no alface, né? Então, quando a gente olha um alface, 97% dela é feito de água. De acordo com a idade, os jovens, né, têm mais água no corpo do que idosos, seres vivos mais velhos, né, que já estão aí no seu estado de desenvolvimento. Faz sentido, né, Francinaldo? Faz sentido. Então, os indivíduos mais velhos têm menos água no corpo, estão mais desidratados, tá? Então, no feto, por exemplo, essa água chega a 94%. Aí vocês estão de brincadeira, o feto é como um alface. Né? Lembra que o feto está protegido, né, ligado no corpo da mãe por um cordão umbilical, ele está protegido na placenta, que é um ambiente aquático, né? Então o feto ele está nadando ali, ele vive, né, dentro de uma bolsa de água e outros elementos, tá? O indivíduo adulto, isso cai para 70%, como a gente viu, e no idoso diminui para em torno de 60%. Tranquilo? Com relação à atividade metabólica dos tecidos e órgãos, também varia. Então, vão ter órgãos que têm mais água do que outros. O encéfalo, aqui na nossa massa craniana, que a gente carrega nesse cabeção, tem em torno de 90% de água. De novo, porque a água é solvente universal, a hidrólise, né, várias reações químicas só acontecem na água, tá? Então, ficar atento a isso, né? Músculos, 80%, também órgãos que têm grande atividade metabólica, metabolismo alto, ou seja, são mais ativos. Pensa você fazendo exercício físico, seu metabolismo aumenta ou diminui? Aumenta, né? Acelera. Então, mais água. Então, o músculo é um órgão que também consome bastante água, por isso ele tem esse percentual. E órgãos menos ativos, é o caso da dentina, né? Eles têm menos água, tá? Em tecidos, perdão, no caso da dentina é um tecido, o tecido do dente, né? Tem em torno de 12% de água clara, cálcio, né? Duro, tá? Só em observar o tecido a gente já depreende, né? Já imagina a quantidade de água que ele tem. Tranquilo aqui, gente? Podemos aprofundar, esquentar a cabeça um pouquinho? A comparação foi interessante? Pois vamos lá. Olha aí, agora a gente falou da água viva, né? Eu falei que tinha espécies só que chegavam a 98. Isso também acontece em alguns cogumelos. Cogumelos terrestres, macroscópico, pluricelular, tá? E aqui o exemplo de uma água viva. Aqui um exemplo do feto e da vovó aqui carregando o bebezinho, né? Então, quero perguntar para vocês, qual é a sequência. Aqui está a pergunta: que sequência nós deveríamos botar para estabelecer uma concentração decrescente na quantidade de água no corpo? Né? Ela vai diminuindo em que sentido aí? Feto, bebê, vovó ou vovó, bebê, feto? Feto, a criança e a idosa, Jean Carlos. Muito bem. Então vai nesse sentido. Aqui tem mais água, aqui um pouco menos, e na vovó menos ainda. Tá bom? Lembrar, a gente vai envelhecendo, perdão, e vai diminuindo a quantidade de água no corpo. Ok? Vimos a molécula de água, já falei da polaridade, já falei das pontes de hidrogênio, né? Isso aqui é só um esqueminha para vocês terem na cabeça. Então, lembrar que o oxigênio é a parte, a porção, o polo carrega o polo negativo e os hidrogênios carregam o polo positivo. Lembrar das pontes de hidrogênio, perdão, que se estabelecem entre um polo positivo, aqui em azul, o hidrogênio, e um polo negativo aqui em vermelho, o oxigênio. Essas pontes de hidrogênio decorrem da polaridade das moléculas de água, e são muito importantes porque explicam
várias das propriedades apresentadas pela água. Uma delas é a tensão superficial. Já ouviram falar disso? Participa, gente, por favor. Não vou ficar entediado também, hein? Já ouviram falar? Já viram inseto, hein, Alex? Nunca, Jean Carlos? Tensão superficial. Todo mundo, ó, vocês podem não estar lembrando, mas todo mundo já enxergou o fenômeno. Não é a Terra plana, não, viu, Avelar? É o fenômeno da tensão superficial. Está comprovado, viu, Avelar? Tá esperando? Olha só, já viram um inseto boiando na água? Já viram um camaleão, alguns lagartos que patinam assim na água e não afogam? Hein? Né? Oi, pode falar. São as bolhas feitas nas águas? Na água? Vamos olhar agora o esqueminha, tá? É isso. Olha, aquelas bolinhas são formadas muito bem. Elas também, né, se formam por pontos de hidrogênio, mas são temporárias, né? A água se mexe e elas vão se desfazendo. Por quê? Porque são ligações químicas muito fracas. É ligação de polaridade só, polo positivo e negativo, né? Negativo oxigênio, positivo hidrogênio. São ligações frágeis, né? A tensão superficial da água, ela se forma por um conjunto, como se fossem várias bolinhas, mas é uma tensão que se estabelece por polaridades diferentes, né? Então vamos olhar aqui, ó. A tensão superficial é resultado da coesão, ou seja, a força que existe entre as moléculas de água que estão unidas por pontos de hidrogênio. Então é possível que certos insetos, sobre isso que se forma como uma película, um filmezinho na água, em cima da água, flutuando, né? Sem que as suas patas se afundem. A polaridade das moléculas, essa diferença de polaridade, é que possibilita a sua união com outras substâncias polarizadas. Isso dá adesão. Então, a pata mesmo de um lagarto, tem uns lagartos, a gente vai ver uma imagem aqui, ela forma uma polaridade, né? Então, com essas moléculas. Então, não deixa essa adesão química, não deixa a patinha afundar. Claro que se ele ficar parado, ele vai começar a afundar, tá? A gente também boia na água. Tem pessoas que têm mais dificuldade, sim ou não, de boiar? Ah, professor, eu boio na piscina fácil. Sim, muito bem. Eu boio na piscina fácil, mais fácil que no rio, que lá na lagoa, aí na Lagoa Paulistana, né? O pessoal que tem coragem toma banho e tal. Não é verdade? Boia mais fácil, tem menos água ali e tal. Essa tensão, essas forças ficam mais proeminentes, mais evidentes. Tá? E tem pessoas que têm mais facilidade do que outros. Tem uns que se afundam, não conseguem boiar. Para boiar mais fácil, o que é que a gente faz? Eu tenho um barrigão saliente. Então, para mim é mais fácil. Eu inflo, eu tomo um ar considerável e parece que eu fico mais leve, não é isso que acontece? Tá dando risada, Murilo? Você chega lá, danado. Você chega lá. Mas aí a gente tem a pancinha, a gente é gordinho, eu tô com 90 quilos, pensa, o prejuízo da pandemia, lá ele. Né? Não peguei corona, mas fiquei gordo. Então, a gente infla, tem umas técnicas, né? E boia com mais facilidade. Quem sabe nadar bem, normalmente boia também com mais facilidade, porque fica com menos medo, fica com mais, né? Já faz no piloto automático. É como andar de bicicleta, quando você aprende, já era. Tranquilo? Vamos para lá, olha aqui a imagem. Né? Então, vários animais andam apoiados sobre a água, né, através dessa tensão superficial. Vocês vão lembrar qual é, do ponto de vista químico, né, a propriedade da água que permite isso? Polaridade. Então, as pontes de hidrogênio entre polo positivo e negativo. São ligações fracas, mas o conjunto delas, no corpo d'água, a água é estado líquido, na superfície forma uma tensão. Está em contato com o ar, aí entra em contato, por exemplo, com o corpo de um inseto. Tem que ser coisa leve, né? Ou mesmo o professor Márcio, já inchadinho, na técnica ali de inchar a barriga, flutuar com mais boiar com mais facilidade. O lagarto parece que está voando, mas é isso, ele não pode caminhar de forma lenta. Isso é a técnica, né? Então ele vai aprendendo que se ele for bem rapidinho, né, por cima dessa película,
ele não quebra essas ligações químicas a ponto dele se afogar. Tá bom? Aqui também o inseto é a mesma coisa. Como é que estamos de horário? Deixa eu curiar aqui. Nostra Madre. Estamos perto de acabar. Mas é isso. Não vai dar para entrar em carboidratos, mas tudo bem. Eu tinha imaginado. Porque também não posso sufocar vocês, encher muito de assunto, né, numa horinha de aula. Tá bom, galerinha? Então vamos lá. Solubilidade, né? Polaridade, essa polaridade das moléculas da água facilita o seu papel como solvente universal. Então, essa solubilidade, várias substâncias se dissolvem na água. Então, dissolve sais, dissolve gases, né? Na água tem gases dissolvidos e dissolve compostos orgânicos como proteínas e carboidratos. Essa grande capacidade de dissolução, vocês devem estar estudando ou estudaram na química, a dissolução, né? A gente tem um soluto, que é o açúcar, e o solvente, que é a água. Mistura os dois, forma a garapa. É uma solução. Tem um soluto e um solvente. Então, devem estar estudando essas coisas, né? Então, essa grande capacidade de dissolução, ela é muitíssimo importante para o metabolismo, porque substâncias dissolvidas vão reagir com facilidade, aumentando assim a eficiência da atividade celular. Porque o bambambam, o principal do metabolismo, acontece numa coisa que é invisível aos olhos, que é o interior das células. Tá? Lembrar que o interior das células é composto, grande parte dele é água, que está ali no citoplasma, no citosol, abrigando essas organelas. Tranquilo? Então, lembrar, solubilidade. Calor específico e calor de vaporização. Devem ter estudado isso em química, é possível. Vamos dar uma revisadinha aqui, tá? Então, a água, ela é um excelente regulador de temperatura. Faz isso como? Para isso, ao fazer isso, ela ajuda a evitar variação brusca de temperatura, né, nos organismos, tá? Então, não é à toa que os seres vivos, eles possuem grande quantidade de água na constituição dos seus corpos e transpiram, né? A gente transpira, a gente fica suando, todo suado, né? Para estabilizar uma forma de regular a temperatura do nosso corpo, né? Quando o ambiente está muito quente, né? Está quente acima do normal. Essas duas propriedades citadas, o calor específico e o calor de vaporização, determinam essas qualidades da água. Então, a água também é um reagente químico. Ah, gente, só chamar atenção. Dê uma olhada lá na química, tá? Eu não quero aprofundar isso daqui, não. Dá uma olhada, se é tema de pesquisa, vai precisar para a questão, acho que 3, da atividade. Não responde assim, vocês olha lá, o calor específico da água, pesquisa, tá bom? Reagente químico, né? Então a água ela vai participar da maioria das reações metabólicas do nosso corpo. Como exemplo, a gente já falou da fotossíntese, né? Onde a água atua como fornecedora de hidrogênio para sintetizar a glicose. E o oxigênio que sobra da molécula da água, e ele é negativo, lembram? Ele é eliminado para o meio, né? Então a planta elimina o oxigênio. Quem absorve o oxigênio? Os seres aeróbicos, como a gente. A gente capta oxigênio e libera gás carbônico, CO2, não é isso? Como o leite vira pó, adivinha? Desidrata, tira toda a água dele, tá? O processo é mais complicado. Mas basicamente é isso, é extrair, é desidratar, retirar a água. Outro exemplo são as reações de hidrólise, né? Então, quando a água é gasta, o meio aquoso, a água é utilizada para quebrar moléculas grandes, orgânicas, em moléculas mais simples. Mesmo o açúcar, a glicose, o açúcar, a sacarose, né? Ela, na água, rapidinho se dissolve, né? Então, você põe um açúcar ali no líquido, né? No seu café, na sua água, e rapidinho ele se dissolve. Tá? Então, isso é um exemplo de hidrólise. Então, vejam aqui rapidinho, gente. Ó, 6 moléculas de gás carbônico, que é CO2, reagem com 12
12, estão vendo maior agora, 12 moléculas de água. Essa reação aqui é o que a planta utiliza, CO2, gás carbônico, do meio externo, e água. A partir disso, dessa combinação de átomos, vocês, não sei se chegaram nesse ponto em química, vocês vão, a partir disso aqui, a gente pode formar, a partir dessa reação, é formado C6H12O6, ó, a molécula da glicose. Então, veja, eu estou pegando moléculas simples e transformando em moléculas mais complexas. Isso é anabolismo ou catabolismo? Escreve aí no chat, alguém. Me ajuda, senão fica um negócio monótono. Essa aula tem que ser ao vivo, entendeu? Essa aula online, eu sei que essa aula online o bicho pega. É catabolismo? Catabolismo quebra. Catabolismo é pegar a glicose, aqui o açúcar, ó, e quebrar. Muito bem, então, porque aí ficou fácil. Aí, o anabolismo, foi eu que disse. Nem chuto mais. Tá vendo, Avelar? E a Terra não é plana, para terminar de lascar. A Terra também não é plana. Anabolismo. Anabolismo, eu vou produzir, sintetizar a partir de substâncias mais simples, substâncias complexas, mais complexas, tá? É o caso da glicose. Veja, então, dos 6 carbono que entrou aqui, ó, eles foram para onde? Aqui, na molécula da glicose. O hidrogênio, tinham quantos hidrogênio aqui? São 12 de água. Quantos hidrogênio? 12 hidrogênio. Olha para a molécula. Ó, tenho 12 de água. Quantos hidrogênios eu tenho? 24, né? 12 vezes 2. 24, Alex, muito bem. 24 hidrogênios, ó. Onde é que ele foi parar, esse hidrogênio? 12 deles, olha em verde aqui, presta atenção. É aula de química agora. 12 hidrogênios estão na molécula da glicose, que é uma molécula mais complexa, e agora eu entendi que é anabolismo, que eu estou fabricando uma molécula mais complexa. E os outros 12, professor? Hidrogênios, ó, olha para cá. 6 de água são liberados na fotossíntese. 6 vezes 2, 12. Olha os 12 aqui na molécula de água. Então, tinham 12 de água, sai 6 de água e 6 de hidrogênio, vai para a glicose. E o oxigênio, professor, que sobrou? Pois é, 6 vieram para cá, tinham quantos? 12, né? O oxigênio tem só 12 na água, aqui, tá? Nas 12 moléculas. Então, vieram 6 para cá da glicose e 6, ó, para a gente respirar, né? Então, para a gente, para os seres aeróbicos utilizarem. Tranquilo, gente? Pura matemática, certeza. E é bonito esse casamento da química com a biologia. E para quem não gosta das duas. Vamos lá. A água também entra nas ligações peptídicas, tá? Então, são proteínas aqui. A gente vai ver esse proteína, então não vou avançar muito isso daqui. Mas essa reação, né, que vai gastar água, tudo que gasta água para acontecer, é o que a gente chama de reação de hidrólise, tá? Isso, como a gente vai ver mais adiante, e vocês estudam na química, eu não estou, por exemplo, não cobrei nada disso na atividade. Mas lembrar que proteínas, né, ligações peptídicas, essa ligação aqui, entre cadeias de aminoácido, um aminoácido desse lado e outro desse, essa ligação também ela é promovida, né, a partir de uma reação que é do tipo de hidrólise, né? Então precisa de água para acontecer. Tranquilo, gente? Estamos indo para a parte final agora. Sais minerais, também composto inorgânico. Então, ó, lembra, falei para vocês que essas substâncias inorgânicas, sais minerais, são formadas por íons, cátions e ânions, tá? São componentes reguladores do metabolismo celular. Então, regulam várias coisas no funcionamento, né, nos sistemas do nosso corpo, tá? Aqui nessa imagem central, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, os 12 sais minerais que vocês
precisam estudar, tá bom? Lembrem-se, o nome deles, isso é da química, né? Então vocês têm que lembrar o nome a partir dessa combinação de duas letras, dos elementos químicos, né? Então veja, Ca cálcio, Cl cloro, Cu vem de cuprum, cobre, Fe ferro, I de iodo, K de cátrium, potássio, Mg magnésio, Mn manganês, Na nátrium, do latim natrium, sódio, P de fósforo, Se de enxofre, Zn de zinco. Veja aqui, então, os nossos sais minerais. Ó, de novo, chamar a atenção para a bolinha aqui 4, isso quer dizer que é o nosso mapa mental 4, né? Então, quando a gente voltar às aulas presenciais, quando eu falar o mapa mental número, sei lá, 28, né? Vamos estar em citologia já. E aí, vocês pegam para trabalhar. Vamos aqui. Então, os sais minerais, eles vão ocorrer em pequena quantidade, dá menos de 2%. A gente viu isso no comecinho da aula, né? Mas tem funções essenciais, de novo, de regulação dos diferentes sistemas, né, da nossa fisiologia, tá? São micronutrientes. Por quê? Chama micro porque são muito pouca quantidade. São necessárias quantidades bem menores do que outros nutrientes, como as proteínas, que formam nossos músculos, né? Os carboidratos que dão energia para a gente e assim por diante. Então aqui a gente tem um esqueminha, né, um mapinha mental, um esquema mnemônico, para vocês utilizarem. Isso aqui, a gente só tem os 6 principais, tá? Então veja que aqui está na forma de cátion, ferro, sódio, potássio, cálcio, e aqui na forma de ânion, né, o iodo e o flúor, por exemplo, tá? Do lado a gente tem as funções de alguns deles, eu só quero destacar aqui, então, por exemplo, sódio vai fazer regulação osmótica nas células, vai regular a água, né, a quantidade de água fora e dentro das células. O potássio, para geração de impulso nervoso, na atividade vocês vão precisar disso. Magnésio, formar a molécula da clorofila, importante para fazer fotossíntese nas plantas. E se é importante para a fotossíntese, é muito importante para a gente, sim ou não? Sim, porque lembra, a fotossíntese vai dar comida para a gente, né, fazer açúcares, glicose, e vai dar o oxigênio, tá, para os seres, nós e todos os seres aeróbicos. Então, magnésio, bem importante, que forma a molécula da clorofila. Os fosfatos, né, o fósforo em combinações diferentes com o oxigênio, para a formação de ossos, formação de nucleotídeo do material genético, DNA, o RNA também, formação do ATP, energia. Então, os fosfatos, o fósforo, né? Os fosfatos são bem importantes. O flúor, formação do esmalte dos dentes, né? Excesso de flúor causa uma fluorese, então é uma coisa que a gente vai discutir, e previne cáries. Isso todo mundo é do senso comum mesmo, né? Traduzindo, crianças não matem as plantas. Pois é. Estamos acabando. Cálcio. Liberação de neurotransmissor. Então, é importante também para sinalização do sistema nervoso, né? Várias informações. Sistema nervoso. Gatinho entrou aí, não atrapalha, gatinho, fica na tua. Formação de ossos também, cálcio, tá? Não só dente, ossos em geral, formação de cálcio. Então, está bem presente no leite, laticínios, né? Leite, manteiga, queijo, mas também vegetais verdes. A couve, por exemplo, é bem rica em cálcio. Formação dos dentes, contração muscular e coagulação sanguínea, isso cálcio. Iodo, formação dos hormônios da tireoide, né, T3, T4, regula o metabolismo energético. O iodo é super importante. Carência de iodo causa hipotiroidismo, né, e o bócio, que é outra doença também que a gente vai discutir. Excesso de cálcio, de iodo, perdão, causa hipertiroidismo. Ferro, formação de hemoglobina, né? Então, esse componente do sangue que carrega o oxigênio. Então, as plantas estão produzindo oxigênio para a gente, mas precisa de um sal mineral, que é o ferro, para transformar a hemoglobina, né? Que é um componente do sangue que vai carregar
ajudar a carregar o nosso oxigênio nas hemácias, são células vermelhas do sangue. Carência de ferro, então, causa anemia, a gente fica anêmico. Vocês vão estudar, tá? Eu não quero ficar lendo aqui esses 2 slides, tá? Mas o que eu quero que vocês prestem atenção é que aqui em cima, de um lado a gente tem um íon, o elemento químico, então o cálcio, por exemplo. Aqui no centro, a função dele, participar na formação de ossos e dentes, participar da coagulação sanguínea. Quais são as fontes de alimento? Leite, derivados, vegetais, verdes escuros, eu dei o exemplo da couve. E assim por diante, para o fósforo, potássio, sódio, tá? A gente tem uma tabelinha, então, aqui com os elementos, a função que aquele sal mineral tem no organismo, e as principais, não são todas, as principais fontes, né, alimentares desse sal mineral, tá? Algum que eu não tenha falado aqui, eu acho que não. Por fim, tem 3 elementos, 3 sais minerais, 3 compostos inorgânicos, que são bem importantes e às vezes a gente não estuda, e às vezes no livro de vocês pode não trabalhar, eu só cito muito rapidamente. Cobalto, cobre e enxofre. O cobalto, ele entra na composição da vitamina B12, que é a cobalamina. Ela serve para produzir uma coisa que é essencial no nosso corpo, senão a gente morre, são as hemácias que eu estava falando agora, que tem a hemoglobina nelas, o pigmento da cor vermelha, das hemácias, são as células vermelhas do nosso sangue, e que serve para quê, gente? Acabei de falar, transportar oxigênio. Então, sem hemácia, né, sem o cobalto que faz a vitamina B12, cobalamina, né, para produzir hemácia, a gente não sobrevive, né? Então, é um elemento que é utilizado para fazer essa vitamina, a gente vai estudar isso adiante, né? E que está presente em carnes, principalmente em carnes e laticínios, tá? Tem uma imagem aqui, perdão, dos principais alimentos que são fontes de cobalto, tá? Então, carnes, laticínios, no ovo, no peixe, no atum, tá? O outro é o cobre, que também forma a hemoglobina, esse pigmento que dá a cor vermelha para o sangue. Está em ovos, legumes e peixes. Tá aqui. O fígado, né, vermelho, o fígado de boi, perdão, ele é bem importante, a ostra, tá? São fontes de cobre. E o enxofre, que controla a atividade metabólica, né? Ele está presente em ovos, carnes e legumes. Então, aqui são exemplos, né, no peixe também, são exemplos de fontes importantes de enxofre. Enxofre ajuda no controle do metabolismo. Então, nessa regulação entre metabolismo mais baixo e mais elevado. Murilo, paciência, né? A net caiu. Pois é, mas a gente está gravando, eu vou deixar isso para vocês. Eu quero que vocês deem uma lida, usem essa tabela para ajudar vocês a responder a atividade, mas, por favor, utilizem um livro da gente, que é muito mais completo, tem muito mais informação do que é possível dar numa aula como essa, né? Nosso horário bateu, a gente continua na próxima aula falando dos compostos orgânicos, tá? Eu tinha imaginado que a gente conseguiria entrar e falar um pouquinho, né, já dos carboidratos. Eu só quero chamar a atenção, então, tá já preparando vocês, e porque também a gente, para a próxima aula, e também porque eu indaguei, e eu vi que alguns ainda têm dúvida, eu vi umas respostas meio truncadas aí no chat, na hora que eu perguntei a diferença entre composto orgânico e inorgânico. Então, veja, composto orgânico tem átomo de carbono, que está em ligação covalente, ligação bem mais forte do que as pontes de hidrogênio, com quem? Com hidrogênio, com oxigênio e com nitrogênio. É o Chon do Chomps. Tem fósforo e enxofre, lembra? Então, Chon, tá? Todos os elementos, todos os compostos que têm carbono associado a hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são compostos orgânicos. E eles têm várias funções no organismo, né? Algumas delas, a maior parte delas eu coloquei aqui nesse esqueminha. Então,
mantém o metabolismo, serve como reserva, substância de reserva. Então, além de eu flutuar, boiar na água mais fácil pela barriguinha, saliente, eu também tenho mais tecido adiposo, mais gordura, eu tenho mais reserva que a maioria de vocês aí que estão me vendo, né? Isso, principalmente na forma, desculpa, a forma de lipídio, né? E que realmente não faz bem, tá, gente? Então, a gente tem sempre que estar preocupado, né, com os níveis de gordura no corpo, né? Reserva estrutural, então proteína forma músculo, estrutura, né? Cálcio é um sal mineral importante para a formação de ossos, então forma a nossa estrutura mesmo. Informação, informacional, porque entra na composição do material genético, DNA e RNA. Regulação, a gente acabou de ver que o enxofre é um sal mineral importante para isso, mas tem vários compostos orgânicos que vão fazer regulação, os hormônios, por exemplo. E muitos deles são gorduras, são lipídios, né? A base deles é de lipídio, tá? E a hereditariedade, a transmissão da herança genética também por ácidos nucleicos, né? Forma os nucleotídeos do ácido nucleico, eles carregam informação genética, então a hereditariedade também é uma das funções, né? Das propriedades, das funções importantes dos compostos orgânicos. Ok, people? Dúvidas? Tudo certo? Assinem o nome no chat. Eu vou pausar, vou parar a gravação, tá bom? Assinem o nome no chat, nesse minuto. Isso. Assinem o nome no chat.